Amém, amém. Bom, nós vamos ler São Mateus capítulo 24, versículo 24. Mateus 24, verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Pai, pedimos que o Senhor continue sustentando a alma de cada um de nós com esta palavra, porque a única coisa que alimenta a alma é a palavra, porque esta alma, ela é a palavra. Estamos pedindo ao Senhor. Não é a nossa alma, aquela qual nascemos, aquela morreu, mas a sua alma é que está em nós, que é a sua natureza, é que vive em nós. Ajuda-nos e alimenta-nos com esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Vamos falar um pouquinho sobre o anticristo. Agora, o que Cristo é? A palavra. O que o anticristo é? Ele é anti-palavra. Ele é contra. Anti quer dizer contra. Então, o anticristo é contra a palavra. Aprendemos que o anticristo não é propriamente contra a Bíblia. Isto é um ateu. Mas o anticristo é contra a palavra. A palavra é aquela que cumpre na sua manifestação em seu dia. Quando aquela palavra se manifesta, ela está cumprindo, então, aquela que é a palavra. O anti-palavra, que é o anticristo, é aquele que é contra aquela palavra que está cumprindo naquele dia. As pessoas precisavam ter luz do assunto, porque com o mosquito engole camelo. Sempre foi assim. Jesus falou daqueles grandes homens de seu dia que estavam fazendo isso, coando mosquito e estavam engolindo camelo. Jesus não passava de maneira alguma no teste deles. O Cristo, o Messias, a palavra feito carne do dia, não passava no teste deles. Mas nós sabemos que homens malfeitores passaram no teste.
quando foi colocada a palavra, que era o Messias, e Barrabás, eles escolheram Barrabás. E quem escolheu Barrabás não foram aquele grupo de malfeitores que Barrabás tomava conta, mas era um grupo de religiosos que, se fosse perguntar para eles, antes da escolha, o que eles pensavam de Barrabás, eles poderiam dizer: segundo a lei, um homem desse deve ser morto. Mas quando foi colocado diante deles o Messias, Jesus, e Barrabás, eles escolheram Barrabás. Eles não escolheram a palavra encarnada da hora, a palavra ungida da hora. Eles não escolheram. Nunca o povo gostou da palavra ungida. O povo sempre gostou daquela palavra que era contra a ungida. Então é o anti-palavra. E eles sempre escolheram o anti. Eles nunca quiseram a palavra Cristo, o ungido, mas sim o anti-palavra. Em todas as épocas encontramos assim. Bom, o nosso pensamento deve discorrer dentro disso aqui. A palavra é Cristo e o anticristo, que é contra a palavra. Cristo foi a palavra nos dias de Noé. Você diz, mas ele não existia. Cristo é Deus. Cristo é o Messias. Cristo é a coluna de fogo. É a unção. E no tempo de Noé, eles preferiram ficar contra Noé do que a favor. Então eles, no tempo de Noé, já existiam os anticristos, os contra a palavra. A palavra do dia era Noé. E quem não aceitou Noé era anticristo. Era contra a palavra do dia. Morrer afogado. E não tem um que não morre afogado. Tem uns que morrem afogados pela língua, porque falam mal da palavra ungida do dia. Mas falam mal porque aprenderam com alguém. Eles tiveram uma escola. Porque você aprendeu a ler, a escrever? Porque você foi à escola e aprendeu de uma forma melhor, adequada, a ler, a escrever. Então, por que eles eram contra Noé? Eles tinham entrado em alguma escola de pensamento contra Noé. E mesmo a escola de pensamento contra Noé era anticristo. Era contra Noé, era contra a palavra ungida do dia. Então, era anticristo. E eles achavam que eles estavam certos. Quem estava errado era Noé, porque Noé pregava uma mensagem que o povo precisava entrar numa arca e se esconder de uma chuva que nunca havia chovido. Como que nós vamos esconder de uma coisa que nós não sabemos que existe? Mas Noé pregou que existe. A ciência examinou e não encontrou nada lá em cima. Noé só olhava para cima e diz, vai chover. Diz, mas você é um louco, um velho, louco, demente. Diz, não, eu estou vendo a chuva, já está preparada. A palavra falou. Quando a palavra diz, você tem que crer nela. Eu vou te mostrar uma pequenina coisa. Irmão Brana, para provar para um moço, e que quando ele punha a mão na mão de uma pessoa que não era doente, a mão dele não mudava de cor. Ele tomou na mão da esposa dele, diz, você quer ver como ela não tem nada?
Então eu tomo na mão dela e minha mão não muda. E a hora que ele tomou na mão de Meda, que ele foi mostrar, ué, Meda, você tem um quisto no ovário esquerdo? Você tem um quisto. Ele não sabia, só que foi levada a irmã Meda para fazer exame, e nos exames deram, não tem nada. Certo? Não tem nada. Mas a palavra já havia sido pronunciada, porque a palavra vê o corpo, o germe, ainda informe. É isso que é a palavra. Ela enxerga onde não existe, porque a palavra sabe que naquele lugar vai existir. E foi o que a palavra que estava em William Branham declarou. E fez os exames, não tinha nada, até que um dia ela passou pelos exames e foi detectado. Ele diz, ele tinha dito que estava aí, porque Deus vê a coisa ainda informe. Eu quero que você note uma coisa, eu poderia passar por vários pensamentos aqui, que me vem na hora para poder te ajudar, que Deus vê a coisa ainda informe, até o adultério, a mentira, a cobiça, ainda informe. E é muitas vezes por isso que vem uma pregação, e aquela pregação está divertindo, e as pessoas não sabem o porquê daquela pregação, não tem estas coisas na igreja, mas já é uma advertência, porque a palavra sabe que aquilo está ali. Então já está advertindo de antemão que aquele espírito está ali, que qualquer dia o adultério vai aparecer ali, a mentira vai aparecer ali. Mas é uma vida de santidade, não importa que é uma vida de santidade, mas quando a palavra diz, você pode saber que naquele lugar a pessoa vai dar lugar para a imundície, porque Deus viu a imundície ali e foi pregado antes para advertir. Se a pessoa fosse advertida pela palavra e aceitasse aquela advertência, ela poderia se livrar daquele caos, daquela destruição. Mas como ela não dá ouvido, então ela tem que cair naquilo, porque ela não dá ouvido. Mas a palavra está vendo aquilo ainda informe, quer dizer, inexistente. Mas a palavra já viu que haverá uma existência para aquele mal. Amém. E assim, se nós tomássemos a palavra de Deus para a cura divina, que é tão tremendo, diz, mas eu não estou sentindo. Você não tem que sentir. Se tivesse que sentir, passaria num exame, dava tudo aquilo. Não precisa sentir. Você precisa é crer que aquela doença que não tem jeito, que não tem cura, que aquele corpo enfermo, que Deus já viu antes do Calvário, antes da fundação do mundo, e permitiu o profeta Isaías escrever, pelas suas pisaduras foste sarados. Se você conseguir crer nisto, a própria palavra está dizendo que não há mais existência para a sua cura, para a sua doença. Não há mais. A cura tomou o lugar da doença. Então não há lugar para aquele demônio, porque já foi antecipado. A nossa cura foi antecipada. Deus está esperando eu apenas crer. Quando eu digo creio, os anjos já estão tudo com a bênção na mão. Se alguém pode fazer algum hino aí, que o anjo está com a bênção na mão, é isso daí. Quando você tem a palavra, aquela palavra é real, então você não é anti-palavra, você é a favor, você aceita, você não é contra, então aquela palavra se materializa em você em bênçãos, ou se espiritualiza em você em bênçãos também.
Entende? Aquela própria palavra. Você sabe que nós estamos na hora de reconhecer que nós somos a palavra hoje. Nós temos que reconhecer que somos a palavra da hora. Por que Jesus fez o que fez? Porque, diz o irmão Brana, ele sabia quem ele era. O problema de não fazermos coisa alguma é porque não sabemos quem somos. Ou sabemos por causa dos nossos maus feitos. Então já sabemos, e se nosso coração nos condena, diz São João, nós não temos o que pedimos. Mas se o nosso coração não nos condena, eu posso abrir a boca e dizer, Senhor, muito obrigado pela minha salvação, pela minha cura. Não há demônio que possa entrar naquele inteirinho, naquele meio, desde que não há nada que me condene. Mas se houver uma coisa que me condene, antes de eu fazer a minha oferta, Jesus diz, você está trazendo a sua oferta ao altar? Então, largue a sua oferta no altar, vai lá, converse com o seu irmão, acerte com o seu irmão, depois você venha e faça a sua oferta a Deus. Tem hora que nós trazemos o nosso cântico cheio de adultério. Vão me ouvindo agora. Nós trazemos a nossa pregação cheia de cobiça, cheia de adultério. O que nós deveríamos fazer antes de pregar era confessar nossos erros. O que você devia fazer antes de ouvir era dizer, pequei, e acertar. Mas nós queremos já trazer a oferta com a dívida. E Jesus mandou nós acertar primeiro com o nosso irmão, com a nossa irmã, o que nós devemos. E isso daí não é dívida apenas financeira, não. É feia a dívida financeira, mas a espiritual é pior ainda. Que você vem e faz um culto a Deus, oferece a Deus um culto, louvor ao Criador, estou oferecendo a Deus, e você está em pecado, em dívida. Você não acertou primeiro para depois abrir os lábios e oferecer um louvor a Deus, de lábios de mentira. Você não pode soltar um cântico inspirado, porque você está trazendo um cântico juntamente com a mentira, com lábios de adultério, de falar em mulher, em futebol e tanta coisa. Você não pode trazer uma pregação de unção. Primeiro você tem que trazer uma limpeza naquele lugar onde Deus vai passar. Depois que limpou o vaso, quer dizer, você foi, corrigiu, aí você vem e entrega a sua oferta. A sua oferta é oração. A sua oferta é adoração a Deus. A sua oferta é assiduidade aos cultos. Entrega isso a Deus. Mas antes de entregar isso a Deus, pequei. A primeira coisa que Deus quer ouvir de mim não é chegar e dizer, ó Senhor, graças a Deus eu tenho uma mensagem para entregar para o povo. Primeiro Ele quer ouvir eu dizer, Senhor, perdoa minhas fraquezas. Sou indigno. Queima meus lábios como o Senhor queimou os lábios de Isaías. E ele era um profeta, mas precisou de entrar na sua presença para ele saber que os seus olhos estavam mal e os seus lábios estavam imundos. E quando ele percebeu que os lábios estavam imundos, tinha um anjo com uma tenaz que foi no altar e pegou uma brasa do Espírito Santo e veio e passou nos lábios de Isaías e diz, o seu pecado foi perdoado, a sua iniquidade foi queimada. Aí ele ouviu, quem irá por nós? Eis-me aqui, Senhor. Mas antes dos lábios queimados, não posso dizer eis-me aqui. Primeiro eu preciso de uma limpeza, porque se eu sou a palavra da hora, você é a palavra da hora, não pode unir palavra e ante ao mesmo tempo. Tem que ser só a palavra. Se é o Cristo do dia, não pode reunir Cristo e o anticristo ao mesmo tempo. Você é o Cristo, então o anticristo tem que estar te combatendo. Bom, eu tenho dentro de mim um anticristo. Eu tenho que ter. Que combata a verdade, que combata a palavra. E isso chama-se carne.
Mas eu tenho um Cristo aqui dentro, que professa a verdade. Isso se chama alma. E eu tenho um campo onde os dois se encontram. A alma e o corpo se encontram, chamado campo de batalha, espírito, mente. A mente é um campo de batalha, onde encontra as hostes carnais e as hostes espirituais. Há uma batalha, e nesse campo de batalha, um vai ser derrotado e o outro vai ser vencedor. E você coloca a palavra em primeiro lugar. A palavra sempre vence o antipalavra. Sempre vence. Não importa que morra. Que as pessoas pensam que o vencer é sair vivo. Não. A palavra morreu. A palavra sangrou. A palavra foi no Calvário. A palavra desesperou. A palavra suou sangue. A palavra morreu. A palavra foi sepultada, mas o irmão, a irmã, é uma palavra que tem vida dentro. O que é Cristo? É a palavra, mas dentro havia a semente de vida. Por isso São João veio e escreveu: quem tem o Filho de Deus tem a vida, porque a vida está no Filho. Quando sepultaram o Filho, ele tinha vida. E ele havia dito: derribai esse templo, esta carne, e em 3 dias o levantarei. Agora quem estava falando? O Pai estava falando lá dentro, dizendo: vocês vão crucificar esta carne, vão derrubar esta carne, mas no 3º dia eu levanto esta carne outra vez, de uma forma glorificada. E ele levantou. Assim são todos os filhos de Deus. Amém. Bom, se cada lugar nós passarmos um pouquinho, nós não chegamos nem no Novo Testamento. Mas chega em Moisés. Moisés era a palavra do dia. Datã, Abirão e Coré era antipalavra. Agora vocês não podem colocar aqui que um pregador hoje é a palavra do dia. Não, vocês têm que colocar o profeta. É o profeta que é a palavra do dia. Depois deste profeta, então tem aquela mensagem que forma o quíntuplo do dia. Quer dizer, os 5 ministérios que a uns Deus deu para evangelistas, pastores, mestres, apóstolos e assim por diante. Mas primeiro, Deus vem ao profeta. A palavra vem ao profeta. Então, se a palavra vem ao profeta, o antipalavra vem também a um profeta. O antipalavra. A antipalavra, o contra o profeta, está num homem. Sempre isso esteve na terra. Esteve desde o Gênesis, Caim e Abel. Desde ali estava o natural e o mundano. Se vocês forem notar isso daí, espera lá, mas que diferença tem? É que Abel era de Deus, mas ele era do homem natural. Ele era semente do homem natural. E depois que Abel partiu, para começar a invocar o nome do Senhor, veio Sete. Mas Sete não podia apenas ele invocar o nome do Senhor, porque tinha que vir uma semente dele, porque Sete era um tipo da ressurreição de Abel. Era um tipo da ressurreição, como é o tipo da nossa ressurreição, que não sou eu, mais carne quem vivo, mas é a palavra Sete que vive em mim. Tem aquilo ali, é tudo por tipos que a Bíblia mostra. O irmão Brano veio mostrando estas coisas também na mensagem de perguntas e respostas sobre os selos. Ele fala sobre isso. Então a gente precisa guardar essas coisas para ver que desde o Éden já havia a palavra. Quando foi que começou a invocar o nome do Senhor? Depois que veio Sete e depois que Sete gerou a Enos. Aí a Bíblia diz, aí começou a invocar o nome do Senhor. Porque no tempo de Abel invocava o nome do Senhor, mas estava apontando para ainda o homem revelado natural.
que precisava morrer para que o espiritual pudesse vir no lugar. Então Abel teve que morrer para que Sete viesse no lugar. Esse, diz o profeta, é o espiritual. Não é que Abel era um mundano, não, o mundano era o Caim. O Abel era o que veio do homem natural, Adão. Mas quando veio Sete, era outra semente no lugar de Abel que Deus tinha dado para Eva. Então, aquilo estava mostrando, diz o irmão Brana, estava mostrando o nosso novo nascimento. Então, nós temos que perceber que essa natureza nossa morreu. Se não morreu, filho, nós estamos ainda com a velha natureza e dizemos, essa mensagem é verdade, 7 selos revelados. Vamos mexer um pouquinho conosco mesmo? O 7 selos está revelado, aleluia, o Cordeiro saiu do trono, mas eu ainda sou um homem natural. Eu não nasci de novo, eu não tenho aquilo que Sete teve. Eu tenho aquilo que Abel teve, mas não tenho o que Sete teve. E o que Abel teve ainda deu para ser perseguido pelo seu irmão e o seu irmão o matou. Mas você tem que ter uma verdade que o diabo, nem seu irmão, ninguém mate. Nada pode tirar isso de você e ninguém pode tirar isso de Sete. Mas pode tirar de Abel, mas não tirou de Sete. Aleluia. Amém. Eu não sei se o irmão pode me ajudar. Ali na minha pasta deve ter essa mensagem, perguntas e respostas. Sobre os selos, tem um parágrafo que já está marcado, não sei se é o 90, que está marcado onde o irmão Brana fala sobre isso. Que o Sete veio no lugar de Abel, apontando para o novo nascimento. Eu queria deixar tudo, dar já os parágrafos para as pessoas, mas as coisas me vêm aqui na hora que eu estou pregando. Entende? Anticristo, o anticristo. Então o Moisés era o Cristo do dia. Era o homem ungido do dia. O Datã, o Abirão, o Coré era o anticristo. Naquele dia, quer dizer, antipalavra, porque Moisés tinha a palavra do Senhor, e ele era a palavra do Senhor manifesta a um tal ponto que ele foi reconhecido como tipo de Cristo. E que Deus não destruiu Israel na hora que devia destruir, porque Moisés se pôs na brecha e disse, Senhor, risca o meu nome do seu livro. E ele tipificou. Naquele dia, Moisés tipificou a Cristo, porque quando Deus, na sua santidade, ia me destruir, ia te destruir, como gentios imundos, Jesus parou no meio. O sacrifício parou no meio e disse, risca o meu nome. E o Pai aceitou o sacrifício do Filho e prova, olha que tudo na terra tinha que ser uma luta, e Jesus estava mostrando isso daí, quando ele disse, se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, ou eu estou, estejais vós também. Olha como ele estava lutando ainda. E se eu for, porque ele tinha que ser aprovado. O seu trabalho tinha que ser aprovado. A redenção tinha que ser aprovada. O cordeiro tinha que ser aprovado. O sacrifício tinha que ser aprovado. Lavado ele foi no Jordão. Tentado ele foi no monte da tentação. Adotado ele foi no monte da transfiguração. Morto ele foi no monte Caveira. Mas agora ele ressuscita para provar de que ele foi aceito pelo grande Espírito eterno. Ele tinha que voltar, como ele prometeu, vou e venho para vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E ele tinha que provar isto, que ele tinha sido aceito, que o sacrifício tinha sido aceito, não só lavado, não só tentado, não só adotado, não só morto, não só sepultado, não só ressuscitado, mas que ele tivesse subido ao céu e fosse enviado para a terra outra vez. Se eu for, e ele foi. Logo ele provou no dia de Pentecostes, quando o povo, os discípulos estavam assentados e chegou Cristo, a unção, partido em línguas de fogo. Antes era um homem ungido, agora é um povo ungido. Antes era um só, agora é um povo. Antes ele já falava mal de um, mas agora tinha que falar mal de um povo. Porque o mesmo Espírito que estava num,
estava no povo agora. Porque ele foi aprovado e ele subiu ao céu. E ele provou que ele foi aceito pelo Pai. Que ele desceu no Pentecostes e encheu sua igreja. E a igreja cheia de poder. Gente medrosa como nós. Não pensa que eles eram corajosos, não. Você vai na Bíblia e você vê que eles estavam trancafiados dentro de um quarto com medo dos judeus. Me parece que é São João 20 que fala isso. Estava trancafiado dentro de um quarto com medo dos judeus. Mas depois da ressurreição, vão para Jerusalém e ficar lá no aposento alto, esperando o poder. Em outras palavras, se ele não descer, se ele foi e não descer, nós não vamos sair desse aposento alto. Vamos ficar quietos por aqui mesmo. Mas ele foi e logo cumprindo o dia de Pentecostes, Atos 2, desceu o Espírito Santo sobre eles naquela casa, como línguas partidas de fogo sobre cada um deles. E eles foram encorajados. Irmão, você não pensa que você tem coragem. Eu não tenho coragem. Eu prego o que eu prego, mas não sou eu. Porque eu tenho medo. O Osmar mesmo em si é um medroso, ele não dá conta de fazer nada. Eu prego não é porque sou garganta, eu prego porque eu creio nisto, eu creio nesta unção, eu creio nesta palavra, e eu sei que ela pode vencer, porque tudo ela já venceu. Então é somente eu enfrentar. Então não pensa que você é alguma coisa. Quando você vê e ouve umas pregações como estas, que dá para abalar e mexe com todos os sistemas da sua raiz até a coroa. Você tem que saber, isso não é o homem, é Deus valente. Dentro do ser mortal, e o ser mortal parece que ele é valente, mas ele tem que falar, eu não posso fazer nada, é ele quem faz. Jesus mesmo diz, não é o filho que faz essas coisas, mas tudo que o filho vê o pai fazer, o filho faz igualmente. Aí ele não tem medo. Ele já viu o pai fazer. Amém? Aleluia. Então, essas coisas vai te ajudando para você ver o anticristo e o Cristo do dia. Nos dias de Jeremias, vocês vê? Está tudo dentro da mensagem dos ungidos dos últimos dias. Você vai ler, você vai ver o irmão Breno falando sobre isso. Ali estava o verdadeiro ungido, Jeremias, descansado. Jeremias profetizou, 70 anos vocês vão ficar no cativeiro. Irmãos, isso daí era o pregador, que era a mesma coisa que está jogando praga. O povo está numa boa. Agora chega um pregador chamado Jeremias e diz, assim diz o Senhor, 70 anos vocês vão ser escravos do rei Nabucodonosor. O Ananias, assentado na reunião, levantou, ajeitou o seu palitozinho e foi lá e catou o canzil de madeira que o profeta usava como símbolo. Isso era um jugo que estaria no pescoço deles, de madeira, e Jeremias, na reunião, estava pregando com aquele jugo, mostrando para eles, é assim que eles, o rei da Babilônia, vai fazer com Israel. Vocês vão ficar debaixo do jugo, vão ter que fazer o que esse homem deseja. Vocês não vão poder adorar mais a Jeová, vocês não vão poder ter liberdade de culto, vocês vão cair na maldição. Espera lá, você é pregador do bem ou do mal? Podiam perguntar para ele. Que tipo de pregador você é? Você é pregador de paz ou de agitação? A palavra via o que ia acontecer. A palavra estava sendo falada pelo profeta Jeremias. E Ananias levantou, foi lá com toda a audácia, arrancou o canzil de madeira do pescoço de Jeremias. Vamos fazer aqui apenas um draminha. E quebrou ele. Homem forte, aleluia. Toda a congregação podia dizer, oh, esse sim. Esse é forte. Quebrou o canzil de madeira e diz, assim diz o Senhor. Com quem você ficaria nesse dia? Irmão, é a coisa mais difícil que tem.
Um homem veio com um canzil de madeira e diz assim, diz o Senhor, 70 anos de cativeiro. O outro levanta na congregação e pega aquele canzil de madeira, quebra ele e diz assim, diz o Senhor, dentro de 2 anos, Israel vai ser liberto. E o irmão Branham diz assim, que Jeremias diz, amém, profeta Ananias, amém, porque 2 anos vai ser uma bênção. Dentro de 2 anos nós temos uma resposta mais rápida, a minha vai demorar muito, é 70, mas dentro de 2 anos. E Jeremias foi para casa descansado, que Deus tinha falado com ele, e agora ele podia pensar, mas Deus falou com o outro que é 2 anos, amém, tudo bem, se é 2 anos, eu creio em Deus de todo jeito. Se é 2, se é 70, eu creio. Jeremias era assim, eu creio, mas Deus falou para mim que é 70, se Deus já mudou, falou para ele que é 2, então, amém. Aí ele foi voltando para casa, Deus parou ele e diz, Jeremias, faz agora um canzil de ferro e vai e prega para Israel e diga para eles que é 70 anos de cativeiro e diga para Ananias, canzil de madeira você quebrou, diz o Senhor, quebre este, que é de ferro. Dentro de 70 anos Israel estará em cativeiro. E você, profeta Ananias, este ano morrerá. Oh. Aceitar um pregador desse na congregação? Ter um pregador desse? Ao invés de você trazer vida, você traz morte. Vida era 70 anos de cativeiro. Vocês merecem cativeiro. Nós merecíamos a prisão que Roma deu para nós em 3 pessoas da Santíssima Trindade todo esse tempo. Todo mundo cego, até que Deus levanta um Lutero e dá uma chacoalhada. Deus levanta o Wesley e dá uma balançada. Deus levanta os pentecostais e movimenta um pouco. Ah, mas ultimamente Deus levantou Elias, Brana. E a coisa mudou. E aí tudo é contra essa mensagem. E tudo que é contra, tudo que foi contra Lutero, era anticristo. Naqueles dias era só a Igreja Católica que era anticristo. Mas ela gerou filhas. Tudo que era contra Wesley era anticristo, inclusive os luteranos. Tudo que foi contra os pentecostais em seu dia, de falar línguas, expulsar demônios, tudo que foi contra eles era a palavra do dia, uma pequena restauração que eles estavam tendo dos dons. Mas tudo que foi contra eles foi anticristo. Tudo que foi contra William Branham, quando ele veio com a mensagem restaurando todas as coisas, pregando as 7 eras da igreja, revelando a semente da serpente, mostrando os segredos de Deus que deveriam ser mostrados para a igreja. E a igreja de Deus viu aquilo e sentiu bem. O eleito sentiu bem no dia, mas todos que foram contra eram anticristo. E no tempo do profeta, quantos anticristos tinha já? Arraigado na igreja, no sistema, desde o movimento católico, luterano, wesleyano e pentecostal. Agora veio o irmão Branham e prega a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos, dos 7 trovões. Quando o próprio Espírito Santo interpretou o que não estava escrito na pedra de coroa para o profeta. O Espírito Santo interpretou, 7º selo, 168. Ele diz, o Espírito Santo interpretou estas coisas para mim. E quem fala contra isso? Hoje os anticristos estão dentro da mensagem. Irmão, sempre o anticristo esteve dentro daquele grupo. Você notou? O anticristo estava contra a mensagem original. Aí levantou no ano 306 em diante, começou ali o movimento anticristo. Batismo falando Pai, Filho e Espírito Santo, que não eram batizados assim no início, era em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme Atos 2,38. Mas eles foram pervertendo. E aquela semente foi sepultada. Aí Deus levanta Lutero e traz um broto desta semente verdadeira, mas era um broto apenas, não era semente. Depois veio Wesley, depois vieram os pentecostais,
que formou a casca, mas o grão estava aí dentro da casca. Por isso Deus vem trabalhando em processos. Se as pessoas não perceberem e quiserem fazer um culto ao Senhor, você quer ver? Se os judeus quiserem fazer um culto ao Senhor, como Moisés fazia, Deus não recebe mais. Ele não recebe mais. Se os judeus quiserem fazer, assim como Deus não recebe mais, é pesado. Mas ele não recebe mais. Ele abençoa? Sim, a chuva cai sobre bons, sobre maus. O sol vem sobre joio, sobre trigo. Ele abençoa todo mundo. Mas, quando chega ao ponto da palavra, como estamos vendo a palavra cumprindo em seu dia, e eles não veem aquela semente, Deus não está recebendo o culto deles mais. Você sabe um culto que você fez a Deus, adorou a Deus, chamou Ele de Cordeiro e prosseguiu, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje eu posso fazer isso e ser aceito, porque eu creio que o Cordeiro converteu em leão. Mas quem não crê nessa conversão, Deus nem recebe seu culto mais. Eu posso fazer, você pode fazer. Mas que diferença tem? Tem porque eu creio. Tem porque quando Deus muda de altar, eu vi Ele mudar. Então eu posso chamar Ele de Cordeiro, eu posso chamar Ele de leão, eu posso chamar Ele de filho do homem, eu posso chamar Ele de pomba. Porque são todos os títulos que Ele tem. Eu posso chamar Ele de rosa de Saron, de lírio dos vales, mas se eu não ver Ele hoje como um leão, se eu não ver Ele hoje, aquele grande juiz que manifestou para poder trazer a revelação da sua palavra, que estava escondida por um período de 2 milênios, Ele escondeu tudo isso daí de nós. Você sabe que o período dos mistérios está dentro da era gentia, dentro do capítulo 1º e 2º. E 3º de Apocalipse. Ali onde começa a falar da revelação de Jesus Cristo, começa no capítulo 2 as eras da igreja e termina no capítulo 3 as eras da igreja. E Deus tinha que revelar tudo isso, e Ele prometeu revelar todas estas coisas, e graças a Deus que nós podemos enxergar. Agora, não ver isso e lutar contra é ser anticristo. A pessoa pensa que o anticristo é uma pessoa que fala contra Jesus. Não. É a pessoa que não admite a palavra manifestada em seu dia. Você quer ver uma coisinha só de luz que eu quero deixar nos ungidos últimos dias? 249, antes no 248, ele diz assim: serão ordenados, escolhidos, Efésios 5:1. Eles são os únicos que isto não enganaria. Vejam, os profetas ungidos serão falsos e ali entre isto haverá os verdadeiros ungidos. Como vamos fazer diferença? Ele diz, por meio da palavra. Irmãos, vocês não vão ver diferença por meio dos sinais. Guarde bem, porque isto aqui é assim diz o Senhor. Sabe o que eles querem ver hoje? Quem é que está com a verdade? É se há cura divina, se há ressurreição, se há pessoas sendo abençoadas, se elas estão ganhando uma casa, um terreno, uma fazenda, se elas estão melhorando na vida financeira. Eles querem ver isso. Se a igreja está enchendo, se está crescendo, se o pastor está enriquecendo. Escute aqui. Como que o eleito conhece isso? O irmão Branco está dizendo aqui, os ungidos 248, ele diz aqui, vejam, os profetas ungidos serão falsos e ali entre isto haverá os verdadeiros ungidos. Como vamos fazer diferença? Por meio da palavra. Como tenho feito em sombras, temos feito em sombra. Se o veem, digam amém. 249, ele diz, notem, os ungidos, só a palavra os separará. Não os sinais. É o irmão Branco que está dizendo aqui, você crê em profeta?
Ele diz aqui que é só a palavra que vai separar o ungido. Não são sinais. Tem gente que está atrás dos sinais, pulou, gritou, aleluia. Ó, irmãos, vamos lá. Deus está abençoando. Não, isso é emoção carnal. Toma uma reunião de William Branham, pega as fitas dos selos, das eras da igreja, escute uma mensagem de William Branham e veja como que o povo ouvia silenciosamente a mensagem. Toma uma outra mensagem do irmão Branham e veja como que o povo ouvia silenciosamente a mensagem, somente com amém, glória a Deus, aleluia. Não deixando entrar aquele espírito pentecostal só de pular e gritar. Que o irmão Branham mesmo ensinou que não pode haver isso na igreja atrapalhando a pregação. Que mesmo uma senhora que levantou e quis profetizar no meio do salão e deu uma profecia, ele continuou a pregar e nem importou com o que a mulher estava falando. Por quê? Porque a palavra está superior aos sinais. Agora você está numa igreja que está cheia de sinais, você está engodado por sinais, você está enganado por sinais, porque sinais não é somente os falsos que fazem, não. É gente que se diz verdadeira dentro da mensagem, fazendo sinais também, falando em William Branham, falando na mensagem do dia, mas não vê a palavra da hora manifestada, são antipalavra. São anticristo, não vê que Deus operou o sinal de cordeiro e que hoje o trabalho dele está encerrado como cordeiro. Mas ele está manifestando agora um trabalho de leão, de juiz, pegando o seu povo, posicionando o seu povo, dando a seu povo o que o povo precisa, o reconhecimento da obra do Calvário, o reconhecimento da intercessão. Não teríamos esse reconhecimento se o cordeiro não saísse e convertesse em leão. Pode-se pregar o quanto for, mas a pessoa só vai entender esse reconhecimento quando ela tem revelação que o cordeiro converteu em leão. Quando ele converteu, porque ele tomou o livro porque ele venceu. Porque ele desceu no Pentecostes, porque ele venceu. Porque ele manifestou no Monte Pôr do Sol como juiz, porque ele venceu. Ele venceu como cordeiro, ele venceu como intercessor, e ele provou isso e disse: eu sou agora leão, eu não venho como um cordeirinho, não, mas bradando como leão. Apocalipse 10:3. Em que tempo foi isso? No tempo da revelação dos 7 trovões, dos 7 selos. Foi ali que Deus manifestou. Não ver isso é anticristo. Falar contra é anticristo. Pregar diferente é anticristo, é antipalavra. Amém. Vocês querem ver? Devemos daqui a pouquinho terminar. Mas, dentro do grupo de Lutero, logo formou o anticristo, que não creu na santificação de Wesley. Dentro do grupo de Lutero e de Wesley, estavam os anticristos, que não creram na restauração dos dons dos pentecostais. Dentro do grupo de Lutero, de Wesley e pentecostais, estavam os anticristos, que não puderam receber a mensagem de Elias, que veio para restaurar todas as coisas. Amém. Dentro do grupo de William Branham, na primeira e segunda etapa, estão os anticristos, que não podem aceitar que o Cordeiro saiu do trono. Aí está o anticristo. Você pensa que o anticristo é um judeu? Eu tenho aqui para ler para você também. Espero que eu não tenha perdido aqui, né? Eu acabo não marcando as coisas e depois fico aqui. 44, segundo selo. Toda essa gente que pensa que os judeus são anticristos, só porque o judeu rejeitou a Cristo lá atrás, eles pensam que o judeu é o anticristo. Não, o judeu rejeitou a Cristo para que eu pudesse aceitá-lo. O problema é o gentio hoje que está rejeitando Cristo, que é a palavra ungida do momento. Ele diz aqui, ó, toda essa gente que pensa que os judeus são o anticristo, certamente estão 100% errados. 100% errados. Quem crê que os judeus são anticristo. E você sabe o que Lutero falou? Lutero estava dizendo que os judeus tinham que morrer mesmo, porque eles eram anticristos. Aí veio Hitler em cima daquilo e matou os judeus.
Agora, irmão Branham veio, ele era um profeta. Irmão Branham disse, Lutero falou isso porque Lutero não era profeta, ele era um mensageiro. Então ele não tinha luz do assunto. Gente, se nós somos apenas um pastor, nós não temos luz do assunto. Se é um apóstolo, não tem luz do assunto. Se é um evangelista, não tem luz do assunto. Se é um mestre, não tem luz do assunto. Você tem que buscar onde está a luz. É o profeta. É que tem a luz do dia. Você tem que buscar nele. Se eu estou pregando que o Cordeiro saiu do trono, não é mensagem minha. Foi o Lembrando que pregou quando os selos foram abertos. Ele diz, quando se abre o primeiro selo, o Cordeiro está saindo do trono. Agora, por quê? Ele foi aberto lá na primeira era, mas ninguém soube nada. Mas quando foi aberto e revelado na sétima era, o Cordeiro já estava fora do trono. Porque ele saiu no sétimo selo, que é o último selo, que foi os dias do irmão Branham, para poder revelar o que aconteceu durante 7 eras da igreja. Amém. Então aqui está. Nunca vá você pensar que os judeus são anticristo. Seus olhos foram cegados a propósito para que nós pudéssemos entrar, dando-nos um tempo de arrependimento. Mas o anticristo é um gentil. O anticristo é um gentil. É um imitador da verdade. É anti, contra. É um anti, aquele que é contra. Então, sempre foi assim. A igreja foi contra o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, porque ela era anti. Ela era contra, ela é anticristo. Entende? E assim, na era em que Deus mandou William Branham, olha, o povo em geral, denominacional, era contra o que o irmão Branham pregava. Eles aceitaram o irmão Branham na primeira e segunda etapa, que todo mundo aceita. Todo mundo aceita. Exceto as igrejas nominais, que elas não creem em batismo com o Espírito Santo, e elas são formais. Para falar amém, você tem que aprender. Amém. Você tem que aprender a falar amém. São igrejas formal. Agora o pentecostal já fala amém de qualquer jeito. Porque ele já vai ao outro lado. Ele não presta atenção na palavra. Tem hora que ele está falando uma coisa negativa, ele está dizendo amém. Você vai ser destruído, amém. Porque ele está dormindo, está cochilando na igreja, então qualquer palavra que fala, ele parece que ele desperta naquilo, amém. Parece que é uma grande coisa. Está contra ele. Abrindo a boca contra ele. Não é como Jeremias. Jeremias tinha certeza. Deus falou comigo, eu dei o recado. Se agora Deus falou com Ananias, amém. Ele falou com ele, então amém. Era aquele homem que era maleável. Deus podia trabalhar com um homem desse. Senão ele pegava Ananias e brigava com ele na frente da congregação. Dizia, só Ananias, você tem que fazer um favor de calar a boca, porque Deus falou comigo primeiro. Eu vim aqui primeiro, então você cala a boca, você fica para outro dia. E podia tomar o canzinho e dizer, você não vai quebrar esse canzinho, não. Ele era um profeta maleável, ele não era bronze que se quebra com o golpe do martelo, ele era ouro. É assim diz o Senhor, é o que o profeta ensina. O que falava para ele, amém. E embora sossegado, Deus falou, tem que pegar esse homem, manda ele voltar para trás outra vez. Volta e faz um canzinho de ferro. E ele foi e fez. Agora diga para ele que é 70 anos outra vez, vai lá e fala. Irmãos, Deus precisa de homens maleáveis, mulheres maleáveis. Tem gente muito dura, bronze, crente bronze. Você dá uma martelada e quebra tudo. Ele não é ouro. Ouro ele é maleável. Põe ele no fogo. Você, quanto mais fogo nele, mais fogo, as escórias vão saindo, vão saindo. Mas o bronze, só quem entende bronze para falar. Eu falo só o que o profeta diz, ele diz que quebra com o golpe do martelo. É gente dura. Você pode pregar a verdade para elas a vida inteira. Elas endurecem. Meu pai nasceu nessa religião, minha mãe, meu avô, e eu vou morrer aqui também. Então morre bronze. Morre. Se você fosse ouro, você diria, meu avô morreu nessa religião pagã, minha mãe morreu nessa religião idólatra, eu não vou morrer, eu estou fora dela, sou ouro, mas tudo é bronze, é avô bronze, é bisavô bronze, é pai e mãe bronze, forma filhos bronze, duro. E precisa daquele pregador vir e dizer assim, duros de serviço. Como é que ele chama? Incircunciso de coração. Eu falo a escritura e esqueço o nome.
morreu apedrejado, Estevão, duros de serviço, incircuncisos de coração, duros, vocês não são maleáveis ao golpe do martelo, vocês são duros, vocês quebram, vocês não firmam na doutrina, vocês não são maleáveis, Deus está esquentando, aquecendo, para que vocês possam aprender essa palavra, e vocês não dão conta. Mas como é bom ver isso daqui, ó. E estou encerrando. Seus olhos foram cegados a propósito para que nós pudéssemos entrar, dando-nos um tempo de arrependimento. Mas o anticristo é gentio, certo? É um imitador da verdade, é um anticontra. E você sabe, muitas vezes nós temos na igreja, para terminar, o imitador da ordem da igreja, o imitador da mensagem, o imitador da roupa comprida, a irmãzinha imitadora da roupa comprida. Ela põe comprida, mas a saia tem que mostrar um pedaço da coxa. É imitador, não é a verdadeira cristã, não é o verdadeiro cristão, é um imitador. Ele vai ter um certo ponto, cobre, mas se você der uma olhada, você vai encontrar o rasgo. Você vai encontrar. Por quê? Porque apenas imita e não tem aquela vida original dentro deles. O anticristo é assim hoje. Você sabe que o cabeça está aqui. E no segundo selo, parágrafo 86. Deixa eu ver se é 86. Não. Eu tenho aqui marcado. Parágrafo 109 em diante, se você quiser linkar. 109, parágrafo 109. É onde mostra o anticristo que se converte em falso profeta e agora ele está para converter em besta. Vai ser dado a ele um coração de besta, quer dizer, um coração poderoso. Ele vai matar outra vez, como fez lá no passado, como matou os irmãos judeus através de Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann. Agora a besta é só a igreja de Cristo ser raptada, a besta vai alcançar um poder tremendo, porque assim como o Espírito Santo está descendo através dos trovões e dos selos, para batizar um povo e levá-lo no rapto, irmão Branham diz que assim que essa igreja sobe, Satanás desce e se encarna no homem que diz ser santo do dia, e manifestará e dará a ele um coração de besta, de poder, e voltará a matar, porque ainda o que eles têm contra os judeus é grande, ainda tem que matar mais 144 mil judeus, e é exatamente a besta quem vai fazer isso, porque matou como anticristo, foi espiritualmente na obra dos nicolaítas, matou como falso profeta, já foi uma doutrina na igreja de batismo, falando Pai, Filho e Espírito Santo e assim por diante, e agora matará como besta, estará matando como besta, depois que nós formos arrebatados. Deus nos dê graça para poder conhecer a palavra ungida hoje. Deus nos 7 trovões. Deus no profeta do dia. Deus no povo que crê nesta revelação e vive, não apenas crê, não são gargantas, não. Eles vivem essa mensagem do dia. Tem aquele espírito que teve o mensageiro do dia, maleável. Você não encontra o irmão Branham dizendo não vá na igreja. Ele diz vá. Até nas denominações. Diz vá. Vá com seu marido. Seja sal. Agora hoje eles proíbem um membro ir na igreja de outro pastor que crê na mesma mensagem e do mesmo companheirismo até. Até do mesmo companheirismo. Pensa bem, nós que estamos fora de tudo. Temos que viver dando graças a Deus pelo que Deus tem feito. Obrigado, Pai, pela luz, pela palavra e pela mensagem da hora, que não estamos contra o Cordeiro sair do trono, não estamos contra a revelação do 7º selo e dos 7 trovões, não estamos contra, estamos crendo, nós aceitamos, nós nos dispomos ao seu inteiro dispor, Senhor, para entrar e fazer a obra no nosso coração e tirar toda a incredulidade e nos dar fé na palavra, para manifestarmos a palavra do dia, que são os trovões encarnados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Sigo a cantar
deu pra mim. Lá por onde for a alegria, ele virá assim na minha estrada iluminada. Tudo será feliz, meu coração quem diz. Cada minuto da vida serei protegido por um amor maior, por uma paz melhor que há no mundo aqui. Nada me fará cessar meu canto de paz. Sou feliz demais, toda alegria que existe em mim eu vou transmitir com prazer na canção desse amor sem fim. Eu sigo a cantar a melodia que Jesus deu pra mim. Lá por onde for a alegria virá assim na minha estrada iluminada. Tudo será feliz, meu coração quem diz. Cada minuto da vida serei protegido por um amor maior, por uma paz melhor que há no mundo aqui. Nada me fará cessar meu canto de paz. Sou feliz demais, toda alegria que existe em mim eu vou transmitir com prazer na canção desse amor sem Aleluia. Irmão Itamar vai solar mais um hino.